Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Como eu adoro! Tamo junto! Vamos nós, começando mais uma live, falando um pouquinho com uma pessoa muito querida, muito especial, muito sabida sobre disciplina positiva. A gente percebe que existe alguma confusão, algumas pessoas conscientemente confusas, ou seja, eu acho que eu não tô fazendo isso certo. E algumas pessoas inconscientemente confusas, né? Ou porque acreditam que estão arrasando, né? E não estão, e não sabem que não estão. Ou porque acreditam que a disciplina positiva é uma bobagem, é um monte de coisa que é, é, é permissividade, que cria pessoas que são muito soltas e que podem fazer qualquer coisa que querem, que não respeitam os outros. E aí essas pessoas estão redondamente enganadas e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso, para conversar, para trazer realmente luz para esse conhecimento, né? A nossa ideia não é julgar, porque não estamos aqui para isso, nem temos moral para julgar ninguém, não é esse o nosso papel. Mas para a gente bater papo e procurar ampliar o entendimento e a consciência de todos, né, que participarem aqui com a gente sobre esse assunto que muda tantas vidas, que faz tão bem a tantas crianças, né? Vamos ver se a nossa querida Beth Rodrigues já está aqui. Acho que sim. Vamos ver. Muito bom. Oi, Estou Beth! aqui. Olá, bom dia, minha Maravilhosa! querida. Bom dia! Como vai? Tô bem, obrigada. E você? Muito bem, obrigada. Feliz de ter mais essa chance contigo. É exatamente o que eu ia falar. Feliz de ter recebido esse convite seu. É uma honra sempre fazer live com você, te encontrar, né? Ainda bem que a gente vai se encontrar pessoalmente em breve. Daqui a Que pouquinho chega aí o bom! Congresso Internacional de Educação Parental. Nós duas somos palestrantes. Eu não sei se você viu a programação, mas eu falo e logo depois você. Então, Que faço bastão. delícia! É Que uma delícia, legal! Que sabe? honra! Eu Que que diga. bom! Bom, Que bacana! e Feliz obrigada demais! por trazer esse assunto que realmente, né, eu sou apaixonada e eu sei mesmo que tem muito mito, verdade, muitas Tem, crenças equivocadas. Então, tem. é sempre uma ótima oportunidade para a gente tirar dúvidas, esclarecer pontos, né, Sim. refletir juntos, aprender juntos. Então, E assim, aceitei de né? pronto o seu convite. Ninguém melhor do que você, né, Beth, para a gente bater esse papo, né? Eu estava aqui falando, não sei se tem alguém que está nos assistindo que ainda não sabe, mas eu vou contar para as pessoas. Beth Rodrigues é aquela que vai ver as coisas boas e traduz para o Brasil, entendeu? Então ela está sempre um passo à frente. Maravilhosa, né? Então, ela é trainer de disciplina positiva, foi a minha professora de disciplina positiva, a pessoa com a qual eu fiz o treinamento, né? A formação. Então, assim, é tradutora das obras, né? De algumas obras de disciplina positiva. Então, assim, é uma pessoa realmente que tem a dizer, que tem a acrescentar e que pode nos esclarecer sobre isso. E como quem tem cachorro não precisa de campainha, eu acho que tem alguém na minha porta, Beth Rodrigues. Eu vou ter que fazer essa desfeita com você. Vai lá, vai lá. Vai Peraí, lá que eu aproveito e eu peraí, falo vai alguma coisa contando pro aqui. povo. Vou contando aqui, Contando fica pro povo. tranquila. Vou até aproveitar e esclarecer. Existem vários livros de disciplina positiva em inglês, mas em português nós temos, se eu não me engano, 9 títulos. E eu tive a honra de co-traduzir, né? Sempre somos duas tradutoras, 7 deles. Então é por isso que ela falou, viu? Eu sou uma estudiosa, uma apaixonada, uma curiosa pelo tema, e acho que foi por isso que você me convidou. Com certeza, com certeza. Curiosa sou eu, né? Você, você Somos é todos, eu acho especialista. ótimo. Eu adoro essa característica da Eu gosto curiosidade, também. sabe? Porque eu sei que você é uma super curiosa também, que é gente que gosta de aprender, gente aberta para outros conhecimentos, para outros pontos de vista, para Tem outras uma coisa que eu nunca posições. entendi, Beth.
foi a pessoa falar para a criança assim, curiosa, como se fosse um xingamento. Eu nunca consegui Eu acho entender isso. maravilhoso, que é isso, Porque a curiosidade que nos Muito bom. leva a buscar aprendizado, né? A buscar É o novos motor, né? conhecimentos. É o motor, é a É o motivação, motor. exatamente. Que bom É que a gente maravilhoso. continue. Aliás, já os estudos têm comprovado que, inclusive, para envelhecer, as pessoas que envelhecem com mais saúde são pessoas curiosas, estão sempre aprendendo coisas novas, sabe? Então, fica Maravilhoso. aí a dica, pessoal. Não é curioso? Seja. Lembra lá da sua Maravilhoso. criança curiosa e volte a ser curioso. Eu acho que, na verdade, quem não é curioso, muito, ou tem um pouco, né, talvez de perfil, que se acomodou em algum ponto, ou não descobriu ainda uma coisa que interessa muito. Porque É se a verdade, gente acha alguma coisa que interessa muito, todo mundo fica curioso. Não tem é. jeito. Se te interessa muito, você fica assim, mas deixa eu saber mais sobre isso. Aí surge alguma dúvida sobre aquilo, Não. né? E, E a gente vai, não não, e o consegue mais parar. louco é aquela história, né? De quanto mais você estuda, mais você sabe, descobre que tem que estudar. Porque, nossa, ainda falta tanto que eu quero Uhum. saber, então é aquela sensação de acho ótimo. Eu não quero me acomodar nunca, eu quero morrer estudando, sabe? É isso mesmo. Maravilhoso. Ainda mais esse assunto. Maravilhoso. Vamos direto para a disciplina Sim. positiva, porque esse assunto Vamos. realmente tem muito assunto. Isso aqui Vamos daria começar. muito tempo. Vamos começar de trás para frente. Vou Vamos, começar logo com o que não é disciplina tá positiva. bom? Vamos começar assim? Pode Vamos ser, começar pode com o ser. que não é disciplina positiva? Boa. Perdão. A gente tem muita gente que já acompanha e que já busca fazer, que já busca viver a disciplina positiva. E mesmo entre essas pessoas de busca verdadeira, honesta, sincera, às vezes a gente se confunde, né? E eu acho também que essas pessoas que estão na busca honesta e verdadeira, quando se confundem, dão margem para aqueles que estão inconscientemente confusos também, né? Falando mal e achando que isso tudo é permissividade, bobagem, que está criando gente doida, tirana, que não respeita ninguém, egoísta, egocêntrica. Então, o que, que não é, Beth Rodrigues, disciplina positiva? Olha, não é muita coisa. Não é uma técnica milagrosa, não é uma receita de bolo, não é uma metodologia fechada, não é um dogma, não é uma religião, não é assim uma imposição, tem que fazer uma verdade absoluta. Também dá atenção. Isso aqui todo mundo já sabe, mas eu vou repetir porque esse é importante. Não é punitiva, não é violenta, não é agressiva. Agora é que tem gente que está precisando ouvir isso. Não é permissiva. Atenção, só estou falando que não é. Daqui a pouco vocês me deixam Uhum, falar o que é. uhum, Então, não é uhum, permissiva, sabe? Não é passar a mão na cabeça da criança, não é deixar a criança uhum, fazer o que ela quer, não é da liberdade excessiva, não é das escolhas excessivas, não é uhum. ficar de blá 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 conversando só, conversando, explicando, explicando, explicando. Não é fácil. Esse último ponto aí foi potente, hein? Não é muito blá blá blá. Só conversa, conversa, conversa. Esse é bom. Porque É, sabe o que acontece, Beth? Muitas pessoas que querem parar com punições, castigos, brigas e broncas, têm na conversa o único recurso. Quando a gente não estuda muito, é isso que acontece num primeiro momento. Aí, quando a é, gente continua estudando, a gente vai ampliando o nosso repertório de recursos também, que não os punitivos, como a gente já tinha da nossa criação e da própria cultura, né? Mas se a gente não estuda, a conversa sobra como único recurso. E aí, ó, conversa, conversa, conversa. Aí a criança faz a coisa bizarra, a pessoa tá lá conversandinho, exatamente. conversandinho, né? E às É. vezes não é assim, né? E às vezes não é por aí. Então, o que não é, a última também Nem foi boa, acabou a lista ainda. não é Não, fácil, tem mais, não vai. é fácil, por isso que eu falei assim, ó, não é fácil, não é perfeição, não é aceitar, como é que fala assim, não é submissão, não são os extremos também, ó, não é rigidez excessiva, autoritarismo excessivo, controle excessivo, mas também não é liberdade excessiva, sabe? Não é
não é sobre punição. Agora, eu tenho que esclarecer o que é punição, porque cada um fala que punição é uma coisa. Então, punição não é só palmada, bater, sabe? Existem formas não punitivas, que a disciplina positiva é. Então, daqui a pouco, se quiser, eu falo o que, que é. Deixa eu ver, eu fiz uma listinha aqui, porque a coisa é grande, viu? Não é... Aceitar desrespeito. Não Posso é, eu já falei que o acrescentar? desrespeito É. não é super legal também, porque tem gente que acha, como eu já falei que não é fácil, tem gente que acha que o tempo todo é leveza, brincadeira, bom humor. Não é só isso, é também isso, mas não é só isso, porque, né, não existe isso, isso é uma ilusão. Então, deixa eu ver, acho que fala aí a maioria das coisas, né? Não é só liberdade também, tá? E principalmente, gente, a disciplina positiva não quer convencer ninguém. Você quer seguir, é uma abordar. Agora é preciso começar a falar o que, que é, tá? Para as pessoas também começarem a entender. E outra coisa, não dá para conhecer essa abordagem tão complexa que eu acabei de mencionar, que existem mais de 20 títulos em inglês. Nós temos cerca de metade disso em português. Não dá para achar que numa conversa assim a gente vai falar todos os pontos. Não vai. Eu estou pensando alguns pontos. Então, você quer conhecer? Vai fazer um curso. Você quer conhecer? Porque é um curso longo, são um curso de várias horas. Você tem que ler vários livros. Porque tem gente que abre o prólogo, lê o primeiro capítulo, pega uma frase da autora e, né, fala assim, ela não é perfeita. Não é mesmo. Ninguém é. Nós somos seres Ou para humanos, bater, né, Beth? Ou sabe? para bater na autora e criticar, faz isso. Ou pega o prólogo, pega uma frase do livro que faz um post. Você já entender tudo também, de disciplina positiva. Cuidado, cuidado, né? Cuidado. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais que são maravilhosas e muito democráticas, né? E isso é incrível. É por causa delas que a gente está aqui hoje podendo ter esse papo, né? Mas encara, gente, as redes sociais como uma mesa de aperitivo. Não encara as redes sociais como um lugar que você vai fazer uma formação. Não é. Sabe assim? Sim. As redes sociais são mesa de aperitivo. Você quer comer o prato principal? Você quer fazer a refeição completa? Mergulha numa coisa mais profunda, vai para uma leitura, vai para um curso, vai para uma formação, porque é perigoso demais esses especialistas de Instagram. É perigoso demais. Não, a gente né? que estuda muito, né, Isa? Olha, a gente está falando assim de faculdades, né? De cursos não é de má graduação, intenção, as de pessoas têm boa cursos de intenção. pós-graduação, né? De mestrado. A gente está falando de muito estudo. Não está falando assim de eu li aquele negocinho, aquele post, aquele negócio. Não. São anos de bagagem na educação, são anos de bagagem no mundo do trabalho, usando essas ferramentas. E mesmo assim, a gente não consegue, porque não quer, porque não consegue, porque não é humano. Né? Vamos trazer a nossa humanidade, a nossa humildade, de que ninguém é perfeito, sabe? Não, então, não mesmo. Tem alguém me perguntando aqui, querida Mônica Pitanga falando da gente, um monte de gente conhecida também. Olha, qual curso tem disponível? Eu gostaria mesmo de mencionar isso, porque esse curso que a Isa fez é um curso que eu recomendo para profissionais da educação, como a Isa, né? Profissionais da educação, profissionais da saúde. Então, sempre tem muitos psicólogos, pediatras, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, enfim, gente, qualquer profissão que se interesse por educação parental. Então, é um curso de certificação internacional em disciplina positiva, né? Que tem o foco na disciplina positiva. Você lembra do manual, Isa? São 400 páginas, quase 400 páginas, com atividades para se fazer com outras pessoas, né?
Passei os Aí, olhos aqui, ó, porque de vez em quando ele fica por aqui pela mesa, é, mas não tá agora, não. não precisa nem mostrar. Não. Então, tem o manual, tem o livro que a gente manda pelo correio. Agora, no formato online, está muito interessante, Isa, porque tem os encontros pelo Zoom comigo e também um vídeo da própria Jane Nelson e da Lynn Lott dando esse curso no formato presencial. Então, é muito Que rico também. legal, É muito rico. que legal. Bom, enfim, tem no formato online atualmente, né? Mas em breve, também o ano que vem, eu já pretendo dar no formato presencial, como a turma da Isa fez, né? Esse curso. De qualquer jeito, chega de falar de curso, se quiserem saber, depois vocês vão lá no betprodrigues.com.br. Olha aí, pessoal falando que já fez o curso comigo e que o manual fica na mesa também. Estão me contando que tem uma resistência muito grande relacionada ao público cristão, é verdade. A necessidade do poder é assustadora. Eu sou cristã, estou aprendendo muito com a DP, com a comunicação não violenta, é um oceano de conhecimentos, é verdade. Eu também sou cristã, coincidência. Então, agora é interessante, porque a disciplina positiva, como eu disse, não é uma religião. Então, mas ela traz, atenção, preciso falar agora o que ela é, princípios universais, valores universais, que algumas religiões chamam de virtudes, outras chamam de valores, outras chamam de bênçãos, sei lá que nomes que as pessoas dão, tá? Mas são critérios universais. Todo mundo, a disciplina positiva não pretende ser uma grande novidade, tá, gente? Deixa eu avisar. Não é uma modinha de verão que neste ano de 2021 está na moda, a disciplina positiva vai cair o ano que vem. Não vai, não vai. Sabe por quê? Porque esse nome foi criado pela doutora Jane Nelson. Posso contar, então, agora o que é, Isa? Só para esclarecer, porque eu estou vendo que tem gente Por favor. muito curiosa, mas tem gente também que talvez esteja assim, conhecendo, ouvindo falar agora dando os primeiros vez, passos, né? Ô, Beth, e não. só para deixar assim, eu fiquei com vontade de trazer só uma coisinha sobre o que eu mesma disse antes, né? Sobre os especialistas de Instagram, que na verdade o que eu quero dizer com isso é que essas pessoas estão intimamente convidadas a continuar o mergulho. É isso que eu quero dizer, sabe? Porque eu fico com medo de colocar aqui no lugar de julgamento, né? Não é isso. Mas é realmente perigoso. É realmente perigoso. Eu vejo pessoas que acham que estão arrasando e estão disseminando permissividade pela forma extremada que colocam as coisas. Às vezes, até o que a pessoa falou faz sentido, mas daquela forma está sendo uma ferramenta de disseminar permissividade. É disso que eu estou falando. Então, eu queria pontuar, só para deixar assim... E o mais importante, eu acredito na boa intenção do coração dessa pessoa, ou dessas pessoas que fazem isso, tá? Eu não acho que elas estão fazendo de malvadeza. Eu também. Né? Eu acredito na boa intenção do coração delas. Né? Por isso, o alerta, olha, né, eu faço isso o tempo inteiro. Será que eu estou caindo na permissividade? Eu faço isso comigo o tempo todo. Você foi maravilhosa. Você tomou os passos direitinho. Você assistiu a própria autora Jane Nelson falando sobre isso lá em BH, né? Que foi quando nos conhecemos. Depois você foi fazer um curso de certificação internacional reconhecido pela Positive Discipline Association. Aliás, estou com a xícara deles aqui para o meu chá. Positive Discipline Association. Eu também sou dos chás, que nem você. E ainda continua estudando. E ainda, quer dizer, já estudou, já tem esse certificado, já é uma Parent Educator, uma Positive Discipline Parent Educator com diploma internacional e ainda me chamou, eu me sinto muito honrada, né, para poder continuar contribuindo. Então, vamos lá, pessoal, porque tem alguns pontos, o pessoal aqui falando, que eu acho que é importante todo mundo saber. Olha, disciplina positiva é uma abordagem. Eu, particularmente, gosto muito dessa definição, dessa palavra, porque abordagem é muito mais amplo do que método. Não posso... Olha, pode ser que em algum lugar vocês encontrem a palavra método. Pode ser, até por causa de uma tradução. Agora, veja, cuidado, porque não é um método fechado, de que faça isso desse jeito sempre. Não. Por isso que eu acho que ela é incrível, né? Então, vamos lembrar. Eu vou fazer a definição aqui para ficar bem claro. Disciplina positiva é uma abordagem socioemocional, daqui a pouco eu volto nessa expressão, para pais e professores, né? Então, não é para criança, não é para adolescente, é para nós adultos que querem desenvolver nas crianças ou ajudar as crianças a desenvolverem habilidades de vida.
Perfeito. É uma abordagem que quer ajudar as crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades de vida, se prepararem para a vida, serem cidadãos, serem pessoas responsáveis, pessoas... Aí a nossa lista do que a gente espera dos nossos filhos, dos nossos alunos, é gigante, ela é linda. E aí que eu falo que ela se integra com qualquer ser humano, de qualquer país, de qualquer cultura, de qualquer classe social, de qualquer religião. Religião. Todo mundo quer que os filhos e os alunos, enfim, que as pessoas, né, sejam felizes, sejam responsáveis, sejam respeitosos, que sejam críticas, que sejam que tenham opinião, produtivos, que sejam honestas, que sejam éticas, que sejam produtivas, que tenham sabedoria, que tenham consciência social, que pensem no outro, não só em si mesmas. Aliás, uma das bases que eu quero dizer, então, por que ela foi desenvolvida? Esse nome, disciplina positiva, foi utilizado pela primeira vez, sim, pela doutora Jane Nelson. Mas eu quero explicar, a doutora Jane Nelson já era, né? Então ela trouxe toda a bagagem dela profissional, porque ela já tinha feito mestrado, doutorado, né, em psicologia, em educação, já estava atuando em escolas como terapeuta familiar e tudo mais, tal, tal. E uma bagagem de mãe muito grande, que ela traz os conceitos da psicologia adleriana. Então, Alfred Adler, que se tivesse vivo teria 151 anos, foi um homem à frente do seu tempo. Um filósofo, além de psicólogo, médico, psiquiatra, além de ter trabalhado com o povo. Adler trabalhava com sapateiros, com alfaiates, foi médico militar na Primeira Guerra Mundial. Foi ele que sacou, naquele tempo não se usava essa palavra, mas o que é trauma, o que a gente considera hoje trauma. Foi ele que sacou o objetivo principal de todas as pessoas. Então, Adler teve assim... A história dele, a história da mulher dele, a Raíssa, uma russa feminista maravilhosa, assim, uma mulher também à frente do seu tempo, as suas filhas, que se tornaram grandes profissionais, um destaque para o começo do século passado, sabe? Trabalhando com mães, trabalhando em hospitais, médicas, enfim. Só para dizer que Adler foi um cara tão incrível, assim, no sentido... E ele não queria ser famoso, atenção, ele não queria ser famoso. Ele ficou famoso por ir em praça pública defender a igualdade entre as pessoas, defender a igualdade. Aí vocês vão falar assim, mas espera aí, homem e mulher não é igual, adulto e criança não é igual, patrão e empregado não é igual. Como não? Somos todos seres humanos. Não é isso que todas as religiões falam? Não é isso que, pelo menos, o meu Deus, né, um Deus de amor, um Deus de irmandade, um Deus de fraternidade, um Deus de comunhão, de conexão. A palavra-chave da disciplina positiva é a conexão. E conexão para a disciplina positiva é esse senso de pertencimento e de importância. Atenção, atenção, porque tem gente que só presta atenção no pertencimento, no ser aceito, no ser amado, no ser ouvido. Não, tem também o senso de importância. Eu sou importante, eu contribuo, eu sou útil, eu sou necessário. A criança precisa, desde pequena, se sentir útil, necessária, importante, pertencente, ouvida, amada, para se sentir conectada. E aí o que a doutora Jane Nelson fez, que foi genial, foi pegar essas todas, tem muitos conceitos adlerianos que eu nem comecei a mencionar, muitos mesmo. Ela organizou alguns deles em ferramentas. A gente chama de ferramentas práticas porque são frases, são palavras, são lembretes para nós adultos, nós pais, mães, professores. Então, de uma forma muito didática, ela resumiu, né, conceitos importantes, né, filosóficos. Aliás, a disciplina positiva, outro sinônimo, outra boa definição, na minha opinião, é uma filosofia, sabe? Por isso que ela é aberta. É um jeito de olhar para o mundo, um jeito respeitoso, um jeito empático, um jeito corresponsável. Porque existe responsabilidade, existe ordem na disciplina positiva também. Existe não na disciplina positiva também. Vou falar mais sobre isso. Fala, minha querida. Só fazer um parêntese que eu acho que até atesta o que você está falando de abordagem em relação à disciplina positiva e não necessariamente método, né?
dentro do método Montessori, usa-se a disciplina positiva. A disciplina positiva está Todas. permeando, né, o método Montessori Não. inteirinho. Então, fica muito claro, se fossem 2 métodos, né, a gente teria dificuldade em coexistirem na mesma escola, na mesma família, com as mesmas crianças, Exatamente. com os mesmos adultos, porque aí ia acabar sendo um negócio que não era mais nenhum nem outro. Então, não são 2 métodos, né? É uma abordagem que cabe muito bem no método, por exemplo, Montessori e em qualquer método que a gente esteja querendo utilizar com as crianças. Né? Exatamente. Só que, gente, quando eu falei, ó, como sinônimo, então, abordagem socioemocional, filosofia, e agora eu vou falar outra, é uma mudança de paradigma. E isso é sério, porque quando a gente fala que é uma mudança de paradigma, significa, olha a primeira palavra, mudança. Opa, eu tenho que rever o que eu sou, o que eu penso, o que eu acredito. Opa, está questionando a minha educação, o que os meus pais Hashtag fizeram. resistência, É hashtag medo. pega. É aí hashtag que pega. ai, ai, ai. Ai, não quero questionar como fui criada, não quero questionar o que eu faço. Eu sou professora há não sei quantos anos, não quero mudar meu jeito de educar. Eu sou mãe, não sei, já tenho não sei quantos não filhos. Morri. Funcionou comigo. Olha só, vai dizer agora que minha mãe me educar errado. Sabedoria estava errada. Olha para mim, né? Olha para o meu sucesso, né? Então, gente, veja, quando a gente define a disciplina positiva como mudança de paradigma, é só para lembrar de que ela convida à reflexão, ela convida à autoconsciência, ao autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. E quando a gente faz essa reflexão, essa autoavaliação, desenvolve esse autoconhecimento, e você está lá pensando, poxa, qual é meu estilo parental? Qual é a minha tendência? Dentro da minha humanidade, dentro das minhas crenças, da minha personalidade, do meu temperamento, né? Da minha formação, do exemplo que eu tive em casa, tal. Qual é a minha tendência? A ser um pai, uma mãe mais firme? Ser um pai, uma mãe mais gentil? Ok, tá tudo bem. Ok, você pode, né? Porque um pai e uma mãe mais firme quer filhos respeitosos, quer filhos educados, quer filhos responsáveis, comprometidos. Ok, é isso todo mundo quer. Pais e mães mais gentis querem filhos assim livres, querem filhos com assim, com autoestima elevada, que sejam gentis também, né? Que sejam leves. Tudo isso a gente quer. Agora, dá para ficar com o melhor das duas partes? Exatamente. Né? O que normalmente acontece, e muitas vezes em casais, né? Eu já falei isso outras vezes, essa pessoa firme acha essa outra pessoa molenga demais. E acaba sendo ainda mais firme, indo para um extremo de autoritarismo. E aqui que apela, eu falo apela, porque funciona, não vamos mentir, funciona para punição. Então, as pessoas que vão para o extremo do autoritarismo acabam apelando para a punição. Mas não pense que essas pessoas aqui, ó, que têm uma tendência a ser gentis, né? A usar da gentileza, da liberdade, né? Da conversa e tal, elas também ficam sempre aqui. Não, porque às vezes elas acham essas pessoas aqui autoritárias demais. E aí elas também podem ir para o extremo da permissividade e da liberdade exagerada, ilimitada. Deixa eu fazer um parêntese, Beth, nesse ponto aqui, que eu adorei isso aqui. O detalhe importante, essas pessoas aqui do autoritarismo têm um cardápio inteiro de recursos para aplicar o autoritarismo, porque é o que a gente viveu na nossa cultura até hoje. Então, nossos pais, nossos avós, bisavós, todos preencheram esse cardápio aqui. Essas pessoas aqui não têm, estão querendo fazer algo novo, portanto, muitas vezes não sabem como fazer. E aqui está um desafio importante. E detalhe, essas também que estão aqui, elas têm o autoritarismo na composição delas. Então, elas não estão apoiando a gentileza e uma visão positiva. Elas estão fugindo do autoritarismo. Por isso, a chance enorme de cair na permissividade. Né? Porque elas não têm isso na sua configuração. É por isso que acontecem muitas vezes os extremos também. Né? Então, o desafio para essa galera aqui que quer fazer algo novo é um pouco maior,
porque a gente não sabe como fazer. Graças a Deus, agora a gente tem como saber, né? Mas a gente vai Exatamente, não. precisar buscar. Exatamente, vamos falar sobre isso. Eu quero responder uma dúvida aqui da Bel Trindade, que ela está falando assim: olha, tenho muita vontade de me tornar educadora parental, mas por não ser educadora nem mãe, fico receosa de ser inútil ou não ser respeitada por não ter essa experiência. O que você acha? Bel, os oncologistas não precisam ter câncer, tá? Boa resposta. Então, não pensa nisso, não. Não é porque você não tem filho que você não pode ser educadora parental. Você pode ser uma boa estudiosa, né? Os professores Agora, então, não poderiam ser professores porque não tem filhos. agora, o oncologista que passa pelo câncer, ele fica ainda também muito diferente depois que ele passa por essa experiência. Eu já conheci um. Então, é muito legal saber que ter a humildade que você já está tendo por fazer a pergunta, né? De saber que quando a gente vira mãe, quando a gente passa pela experiência da maternidade, pode ser que alguns conceitos realmente se modifiquem na nossa cabeça, alguns valores realmente se modifiquem na nossa cabeça. Mas como você já está com essa humildade e olhando para isso dessa forma, eu acredito que você vai conseguir lidar muito bem com isso antes, né? E se for o caso de ser mãe, depois também. Exatamente. Bom, eu não vou nem falar quem que Adler influenciou, nem sobre Rudolf Dreikurs agora, porque, infelizmente, no Brasil a gente não estuda muito a psicologia adleriana. Na Europa ela é muito difundida, em outros países, na América do Norte também. Mas vamos focar agora, então, na própria disciplina positiva. Porque o que aconteceu, que foi muito interessante, é que com essa, vamos dizer, simplificação que a doutora Jane Nelson e muitos outros autores trouxeram nos livros, né? No curso, porque é um curso, gente, acho que esse também é um grande diferencial. Os cursos de disciplina positiva são muito práticos, tem vivências, tem dinâmicas, tem reflexão. Então, não é blá, blá, blá. A gente está aqui usando a nossa, vamos dizer, exposição, né? A nossa possibilidade de ajudar, de motivá-los a querer conhecer, mas ninguém está querendo convencer ninguém, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Eu respeito todas as opiniões, todas, inclusive adoro essas conversas, porque a gente sempre aprende muito sobre outros pontos de vista. O que eu quero trazer são informações sólidas, né? Sobre o que é a disciplina positiva e do porquê que ela vamos dizer assim, funciona dessa forma que ela funciona. Então, já deixei claro que é uma abordagem que trabalha, que tem foco na conexão, que é nesse senso da que a criança se sinta importante e pertencente, tem foco no respeito mútuo, que é gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que nós, humanos, temos uma tendência aí ou para o autoritarismo ou para a permissividade. E que os resultados, na hora, funcionam. Não vamos mentir, funcionam. Só que, em longo prazo, não. Quer ver? Ó, vou dar alguns exemplos. Nós mencionamos a estratégia da punição. Eu vou também mencionar outra estratégia que é muito utilizada pelos dois extremos, que é de prêmios e recompensas. E olha só que interessante. Ah, filhinho, se você comer a comida, eu te dou a sobremesa. Ah, filhinho, se você fizer a lição, eu te dou um brinquedo. Olha, se você se comportar direitinho lá naquele lugar, você ganha um brinquedo também, tal, tal. E assim vai. Parece inocente, né? Parece ser assim, só uma gentileza, só um mimo, um agrado. Ok, se for feito de vez em quando. O problema é quando isso se torna um motivador. A criança não faz a lição para aprender, porque é uma responsabilidade dela. A criança não... por exemplo, a história do celular, né? Ah, se você me der esse celular agora, depois eu não sei o que, não sei o que. Então, peraí. Ter brinquedo, ter celular, né? Ir para a escola são privilégios. E a disciplina positiva nos lembra que todos os privilégios vêm com responsabilidade. O que significa que se você não tiver responsabilidade, você pode perder o privilégio. Então, aqui vem outra novidade para algumas pessoas que não estudaram suficientemente a disciplina positiva. A disciplina positiva fala sobre consequências, sim. Consequências naturais, consequências lógicas. Coisas podem acontecer e precisam acontecer na vida de todos nós para que a gente aprenda com aquelas coisas. Estamos falando de desafios, de erros, de escolhas, porque a disciplina positiva é uma escolha.
é sobre escolhas. O tempo todo nós fazemos escolhas e, atenção, assumimos a responsabilidade por nossas próprias escolhas. Isso não quer dizer, atenção também, porque tem gente achando, então quer dizer que vai deixar uma criança pequenininha de 2, 3 anos fazer a escolha do que ela quiser? Lógico que não! É óbvio, ninguém falou isso. Eu estou falando, né, que a gente vai aos pouquinhos, desde pequena assim, oferecendo escolhas limitadas, que você, adulto, definiu quais são. Você não vai oferecer para o seu filho, filho, você quer fazer lição ou não quer? Você decide. Filho, você quer tomar remédio ou não quer? Você decide. Não existe isso, sabe? Você vai, por exemplo, a história do remédio. Existem algumas coisas que são inegociáveis. E pais, mães, professores que são autoridade, que são líderes. Atenção, porque todo mundo já sabe, não precisa explicar a diferença de autoridade e autoritarismo, né? Nós somos líderes. Nós podemos e devemos ser líderes gentis e firmes. Por que o devemos? Porque é melhor para todo mundo. Porque é mais respeitoso para todo mundo, para os adultos, para as crianças, para a situação, para todo mundo que está envolvido. Líderes gentis e firmes não precisam apelar nem para punição, nem para prêmios e recompensas, porque vão buscar, vão ajudar com a reflexão, sabe? Com o desenvolvimento de habilidades. Porque do mesmo jeito que nós queremos, a responsabilidade é uma habilidade, né? A criatividade é uma habilidade, a comunicação é uma habilidade. E nós queremos, por isso que a disciplina positiva é uma abordagem socioemocional, nós queremos que os nossos filhos tenham habilidades sociais, do tipo comunicar-se, empatia, se colocar-se no lugar do outro, cooperação. Muitos pais reclamam disso, né? Meu filho não me ouve, meu filho não coopera, meu filho não colabora. Então, você não quer que ele coopere? Você não quer que ele te ouça? Você não quer que ele saiba se comunicar, se posicionar também? Então, são habilidades sociais. Esse é o foco da disciplina positiva, é para isso que ela foi criada, para nos ajudar, sendo um exemplo, né? Porque o que as pessoas não percebem são os efeitos em longo prazo desses extremos. Por exemplo, a punição, sim, do mesmo jeito que gentileza gera gentileza, violência gera violência. Gente, é tão óbvio. Mas ele obedeceu. Aí ele ficou quietinho. Eu falei que tinha que ficar quietinho, ele ficou quietinho. Que ótimo! Então, né? Ok. Você conseguiu o que você queria. Ele nunca mais vai ter aquele comportamento desafiador. É isso? Então, inclusive tem uma dúvida, assim, né? O significado da palavra punição. Tem gente que acha que a disciplina positiva não tem cara séria, que o pai e a mãe estão sempre sorrindo, estão sempre fazendo assim, né? Ai, filhinho, não pode bater na mamãe. Gente, isso não existe. Seu filho bateu em você, você não precisa surrar o seu filho, você não precisa humilhar o seu filho, você não precisa berrar com o seu filho, você não precisa bater nele para ele sentir como é que foi que aconteceu com você, para como você se sentiu, porque, né? Porque às vezes é só uma criança pequena tendo um ataque ali, né? Um ataque de raiva, um ataque de birra, um descontrole emocional, inclusive essa palavra também é outra que a gente podia questionar, mas enfim, a criança está tendo ali um descontrole emocional e o pai e a mãe ficam ofendidíssimos porque bateu em mim, então eu preciso bater de novo. Calma, muita calma nessa hora. Quem é o adulto da relação? Quem é o líder da relação? Quem é a autoridade da relação? Quem é o exemplo? Quem é o responsável, legal, inclusive? Ainda bem que existe lei da palmada. Imagina se não existisse, né, gente? Quem já tem neocórtex desenvolvido? Muitos pais... Quem já tem o cérebro maduro? Quem já cresceu, inclusive neurologicamente, né? Você ia comentar alguma coisa aí. Fala, querida. Você falou com muita propriedade sobre as escolhas, né? São escolhas que a gente tem, inclusive, pela disciplina positiva, escolhas que a gente oferece às crianças, né? E você reparou na proximidade dos termos escolha e escola? É só tirar o H. Escolha vira escola, porque cada escolha que a gente faz nos oferece a oportunidade de tanto aprendizado que é uma escola. Se a gente escolhe a disciplina positiva, a gente entra na escola da disciplina positiva e a gente vai aprender. Olha que arrepio inteiro. A gente vai aprender com essa escolha. Quando a gente escolhe a disciplina positiva, a gente se abre para essa escola.
né? A mesma coisa, quando a gente dá escolha para as nossas crianças, nós estamos dando a elas a oportunidade de aprendizagem com essas escolhas e, portanto, escola, né? Então, é lindo quando a gente olha assim, sabe? A chance que a gente tem de fazer escolhas e entrar nessas escolas que a gente escolheu, né? É muito Exatamente. especial, Não, né? e Então, olha, isso de escolhas tem a ver com isso aqui que eu vou falar. Olha, muitos pais e mães chegam para a gente, né, educadores parentais, falando assim: como é que eu faço? Eu vou até ler as frases, ó. Como é que eu faço para minha filha fazer o que eu quero que ela faça? Como é que eu faço para o meu filho entender ou não? Como é que eu faço para minha filha me escutar? Como é que eu me livro desse problema? Quer dizer, é natural, normal, é cabeça de pai e mãe que está ali naquela situação desafiadora e que quer uma ajuda para que o filho mude de comportamento. Olha qual que é a reflexão, né? De que a disciplina positiva, ela vai vir não com uma resposta única, com uma fórmula mágica, com uma receita de bolo. Não! É por isso que eu insisto que ela é uma abordagem e que vai se alinhar, né? Que vai se alinhar com tantas outras que são humanistas, que são respeitosas. Por isso que eu mencionei, né, que ela se alinha a, acredito eu, a grande maioria das religiões que tem esse olhar do respeito, sabe, dos valores, né? Eu conheço muito bem a religião católica, a religião cristã, a religião judaica. Não, nunca li, porque eu estudei essas religiões, tá? Bastante mesmo. Conheço também um pouco da religião espírita, então eu sei que essas conheço. É muito. Sabe uma coisa que eu vou contar uma curiosidade sobre religião? Nos congressos de disciplina positiva, nós temos religiosos de todas as religiões. Você vê mulheres com burca, você vê homens com quipá, você vê pessoas com crucifixo, você vê de tudo. Inclusive, não vou falar, né? Culturas. Vocês terem uma ideia, a disciplina positiva já foi traduzida, os livros já foram traduzidos para mais de 80 países. Está em mais de 50 línguas. Nós temos, são milhares, eu não tenho agora o número exato, mas são milhares de trainers pelo mundo. É que como no Brasil, morando no Brasil, só tenho eu e a Maria Alice, somos só 3 brasileiras, né? Então, o pessoal, a Fernanda mora nos Estados Unidos, eu moro aqui, a Maria Alice mora aqui, então somos só 3. Então as pessoas acham que, né, aqui ainda está pequenininho, é uma coisa pequena ainda, né? Mas já temos mais de 3.000 pessoas certificadas no Brasil. Então também não é tão pequeno assim. Então procurem educadores parentais, porque tem aí na sua cidade, tá? Voltando para as religiões, né? Voltando aí para as perguntas, olha só como que a disciplina positiva trabalha. Com alternativas, com possibilidades, com ferramentas. Tá? Então, olha as perguntas que seriam mais adequadas, que estão alinhadas com a disciplina positiva. Como eu posso ajudar a minha filha a aprender habilidades como respeito, cooperação, resolução de problemas? Como eu posso ajudar o meu filho a se sentir capaz? Como eu posso ajudar a minha filha a desenvolver um senso de aceitação e de importância, de contribuir nessa sociedade, de ser uma pessoa útil, um cidadão responsável? Como eu posso mergulhar no mundo do meu filho e entender o processo do seu desenvolvimento? Como que eu posso usar os problemas como oportunidades de aprendizagem, tanto para os meus filhos quanto para mim? Você percebe a diferença de perguntas? Elas trazem uma responsabilidade que é assim, não é eu quero mudar o meu filho, eu quero mudar meu marido, eu quero mudar outra pessoa que não acredita do mesmo jeito que eu acredito. Calma, isso não existe. A gente não consegue mudar os outros. A gente só consegue mudar a gente. Então, isso que eu acho maravilhoso na disciplina positiva, porque é um eterno exercício de autorreflexão, de, poxa, é mesmo, né? Aquela vez que eu fiz aquela besteira, eu posso aprender com aquele meu erro. Tem gente que fala que a disciplina positiva, ela aplaude os erros. Ela aplaude mesmo, mas não é no sentido de que de uma supervalorização. Atenção, é no sentido de vamos tirar as nossas máscaras e vamos assumir que nós todos erramos.
Sabe aquela história da coragem de ser imperfeito, que a Brené Brown até escreveu livro sobre isso? Pois é, Rudolf Dreikurs usou essa expressão em 1900 e bolinha, 1950, 60. Ele escreveu aqui exatamente isso. Temos que ter a coragem de ser imperfeitos, de errar, de assumir o erro. Todos nós cometemos erros. Muitas vezes nós nem sabemos, precisamos. Está escrito aqui, ó. We must have the courage to be imperfect. Sabe? Então, o que significa isso? É só essa humildade. Não é um valor isso para muitas religiões, para muita gente? Para mim é um valor. Sim, a honestidade, a ética, a humildade, o respeito. E você quer que seus filhos tenham esses valores, desenvolvam, né, essas coisas? Você quer que seu filho saiba resolver problemas? Só tem um jeito, é deixando eles resolverem. Isso não significa deixar na mão da criança, significa dar um mínimo de escolha. Então, filho, você precisa tomar remédio. Eu entendo que você não queira, e eu sei que você está chorando porque você sabe que o gosto desse remédio é duro, é ruim. Você pode escolher. Você quer tomar no copinho ou na colherzinha? Você decide. Porque para você, pai e mãe, tanto faz se ele vai tomar no copinho ou na colherzinha, contanto que ele tome o remédio. É ou não é, gente? Ô, Beth, isso aí é o que eu chamei de macrodecisões e microdecisões, para a gente conseguir facilitar essa escolha aí. Vamos dar nome só para ficar fácil de entender. Macrodecisão. Tomo remédio ou não tomo remédio? Macrodecisão. É saúde, é risco. A gente que tem que decidir isso. Adulto. Macrodecisão é coisa de adulto. Agora, no copinho ou na colher? Microdecisão. Eu falo que sempre dentro de uma macrodecisão podem ter inúmeras microdecisões. Então, sempre dentro da macrodecisão de tomar ou não remédio, de ir ou não à escola, de tomar ou não banho, dessas coisas que são inegociáveis, né? Existem inúmeras microdecisões. E aí a gente pode encontrar as microdecisões dentro dessas macrodecisões e aí sim deixar as escolhas possíveis para as nossas crianças, né? E a gente vai também confiar na competência delas, porque elas nos surpreendem muito. Às vezes a gente acha que elas não dão conta e elas dão. E quando a gente cede a vez e dá a oportunidade, a gente fala, uau, não é que ele sabia, não é que ele conseguiu, não é que ele deu conta, não é que ele... É incrível, é incrível. Não, e você falou tudo, porque, só para completar esse seu raciocínio, que eu achei genial, se nós não dermos a oportunidade para a criança buscar no cérebro, vasculhar o cérebro, pensar numa resposta, tentar tomar uma decisão, como que ela vai desenvolver a criatividade, o poder crítico, o poder de decisão? Como que ela vai saber fazer escolhas, tomar decisões responsáveis, pensar nos outros, não só nela? Como que ela vai aprender a resolver problemas? Como que ela vai aprender a desenvolver a empatia? Então, se nós não dermos... Como que ela vai se conhecer? Porque para fazer escolhas eu preciso me conhecer. Primeiro se conhecer, exatamente. Uma crítica que eu também já ouvi foi das pessoas falarem: a disciplina positiva fala muito sobre nomear os sentimentos. Ué, mas, gente, agora é até lei, ainda bem, né? Demorou para chegar no Brasil, mas chegou. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, já estipulou uma coisa que já tinha sido estipulada há mais de 20, 25 anos atrás, né, no mundo todo, pelo relatório, você conhece, dos 4 pilares da educação, lá do Jacques Delors, o relatório, né, enfim, já tinha definido lá atrás a importância de nós não ensinarmos só o saber ou o saber fazer, as competências cognitivas e as competências produtivas, mas também as competências sociais e emocionais. Por isso que está hoje na Base Nacional Comum Curricular, para os professores obrigados, todos, escolas, são as 10 competências essenciais, ensinar habilidades sociais. Então, a gente está falando de empatia, de cooperação, de responsabilidade, resolução de problemas e tantas outras. Nós estamos também falando de habilidades pessoais. Estamos falando de autocontrole. Sim, a disciplina positiva trabalha autocontrole, autorregulação. Total. Muito, mas tanto, que tem até 2 livros infantis já publicados falando sobre a autorregulação da criança, sobre autocontrole da criança, sobre autoconhecimento, autoconsciência, autodisciplina, sobre autorrespeito também, né? Sobre quais são, sobre até os seus limites,
né? No sentido de respeito ao outro. Enfim, esse auto vai para tudo, autoestima, autonomia, mais que autonomia. O foco da disciplina positiva é desenvolver autonomia. As pessoas ficam com medo. Ah, mas a criança empoderada. Por que não? Empoderada dentro dos limites da capacidade dela. Como você mesma disse, ela não vai tomar uma macro decisão. Eu acho ridículo, desculpem. Mas quando chega alguém numa escola, eu já vivenciei isso, né? Fui diretora de escola há 14 anos, coordenadora pedagógica há mais de 30. Então, eu cansei de ver essa cena. Uma mãe e um pai com uma criança de 2 anos, de 1 ano e meio, pergunta assim, você quer estudar nessa escola? Como assim, gente? Como é que a criança vai tomar uma decisão desse tipo? Você pode até perguntar se ela gostou, se ela se divertiu, né? Mas não se ela vai tomar a decisão de qual é a escola que ela vai estudar, sabe? Então, eu só estou falando isso, e aí eu vim com o meu julgamento, até peço desculpas, mas é porque existe essa falta de percepção que quando nós, pais e mães, estamos ali na tarefa, na lida, né, diária, dos conflitos diários que são tão difíceis, tal, a gente fala umas bobagens, e eu falei muitas também, do tipo, né? Eu já falei 1 milhão de vezes, caramba, né? A gente sempre fala isso, eu já vi live sua falando sobre isso também, né, Isa? Sim. Falou 1 milhão de Sim. vezes, quem é que está sendo idiota de falar 1 milhão de vezes? Percebeu que tem que falar de um jeito diferente, tem que fazer de um jeito diferente? A criança não está ouvindo mesmo, está entrando por um ouvido, está saindo pelo outro. Por isso que a disciplina positiva não é sobre culpa. Atenção, a gente não usa a palavra culpa. A gente usa a palavra responsabilidade. Aí vocês vão falar, é a mesma coisa. Não é. Responsabilidade Não é mesmo. o seguinte, você tem o privilégio, você tem a responsabilidade. Você assume a responsabilidade. E aí, você errou, você assume o seu erro. O primeiro passo, tem gente que faz a criança pedir desculpas. Não é só isso. Esse é o terceiro passo, são 4. O primeiro é você reconhecer o seu erro. O segundo é você se responsabilizar pelo seu erro. O terceiro é você pedir desculpas. Não parou aí. Perceba que tem uma preparação para essas desculpas serem verdadeiras. Só aí você vai resolver, reparar, buscar uma solução. Sabe? Mostrar que você aprendeu com aquele erro e que você não vai cometer ele outra vez. Porque também não adianta. Eu gritei e depois eu pedi desculpas. Eu gritei e eu pedi desculpas. Eu gritei, pelo amor de Deus, olha o que você está ensinando para o seu filho. Que pode fazer qualquer coisa e depois pedir desculpas, mas pode matar outra pessoa e depois resolve. pedir desculpas. Não é isso. Nós estamos falando sobre responsabilidade, sobre reparação de erros, sobre resolução de problemas. Vocês não querem filhos responsáveis, né? Então vamos... Por isso que eu me encanto com a disciplina positiva, porque o foco dela não é no erro, na culpa, em quem errou, quem começou a briga, no que passou, no que aconteceu. Não, é no futuro, é na solução, como nós resolvemos isso, como você pode resolver isso, como você pode achar uma solução. Vamos juntos, sabe? Então os pais, os professores estão sempre juntos. Aliás, Juntos. A mensagem mais importante, né, que tem a ver tudo com a Montessori também, é não fazer por uma criança o que ela é capaz de fazer sozinha, é fazer com a criança. Não para a criança o tempo todo, pela criança o tempo todo. Esse é o problema, porque na nossa sociedade também tem isso. Existe uma cobrança, principalmente para as mães, vamos assumir, para as mães que... a mãe tem que, né? A mãe tem que fazer tudo, tem que... Então, a lista é tão gigante que eu não vou nem começar. Mas as nossas responsabilidades, principalmente maternas, acabam infinitamente maiores, porque existe uma cobrança da sociedade, e aí a gente fica naquele redemoinho de funções, e quando você acha que, né, que uma boa mãe, uma mãe perfeita, uma mãe, né, mesmo assim, ela vai fazer pela criança, ela vai fazer para a criança. Só que ela não sabe que ela está roubando dessa criança a oportunidade de desenvolver os músculos. Músculos da resiliência, músculos da força. E, Isa, já está quase na hora da gente terminar. Nem falei sobre validar sentimento, porque a disciplina positiva vai além do validar sentimento. Ela fala sobre... além de nomear, a gente nomeia, a gente valida, a gente ensina a lidar, a gente ensina muitas e muitas estratégias. Tem a roda de escolhas, a roda de escolhas da raiva, a mesa da paz, as cartas do baralho, tem a reunião de família, a reunião de classe. Gente, a lista é tão grande que eu vou esquecer, tá? Eu tenho o espaço da calma.
Existem tantas ferramentas, a caixa da calma, o pote da calma, tem os potes dos sentimentos, são inúmeros. Por isso que existem tantos cursos, por isso que as pessoas fazem, porque é muito conteúdo. E ó, baseado em profissionais, em estudos, em pesquisas, porque todas as pessoas que escrevem estão acompanhando os últimos avanços das pesquisas, né, nas academias. Então, não pensem que isso aqui é a ideia do Adler lá. O Adler teve essa sacada mesmo, algumas sacadas geniais. O conceito dele de interesse social, responsabilidade social, é o que a gente chama hoje também de senso de comunidade, de consciência Sim. social. Poxa, que religião que não defende o pensar no outro, não só em si mesmo? A disciplina positiva, por isso que, olha, não quer usar? Não usa, tá tudo bem. Agora, cuidado quando for falar mal, tá? Porque, na maioria das vezes, quando falam mal, é porque não conhecem. Não É porque sabem o que é de verdade. desconhecem. Então, não fala mal, não, porque vai É pegar uma mal para pena. quem está falando mal, sabe? Não quer usar. Eu sei, é difícil usar. É difícil ser uma pessoa equilibrada, é difícil não precisar apelar para a punição e para o prêmio e recompensa, dá trabalho. Dá muito trabalho essa mudança de paradigma, essa consciência, assumir o seu papel de autoridade, de líder gentil e firme. É muito difícil dar escolhas respeitosas, empáticas. É difícil entrar no mundo da criança, porque nós todos sabemos que a mensagem mais importante é a mensagem de amor. E Sim. é essa a base da disciplina positiva. Nós, E você pais, sabe, mães, Beth, professores, pra... procuram essa abordagem porque sabem que essa é a base, o amor. O você amor sabe que, incondicional. Não é para só mim, a criança obediente, boazinha, que fica quietinha. Não, 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 não. É o amor incondicional. para mim, o maior exemplo da disciplina positiva é Jesus. Ele foi firme e gentil. Ele ensinou contando histórias para Eu sou adultos. cristã também. Se eu É, te contar uma ele coisa, vocês falava: vão ficar se a gente passados. não for igual uma criança, a gente não entra no reino dos céus. A gente precisa entender, deixa vir a mim os pequeninos. Então, ele foi o tempo todo tudo que a disciplina positiva fala para ser. Nos Então, eu não congressos de entendo disciplina positiva, tem essa sempre encontros dificuldade. ecumênicos de pessoas de diferentes religiões, todas orando pelo bem desse planeta, pelo bem desse universo, pelo bem de todos os seres vivos. Veja que isso é No tão mais momento, profundo. Então, mais humildade, né? Vamos parar de falar mal dos outros que pega mal. Inclusive, eu vi gente falando mal com uma apostila xerocada, o livro xerocado. Como assim? Isso não é nada ético, hein? Nada respeitoso. Pegou mal, pegou mal. Gente e mostrando, o eu li único aqui, mostrou uma apostila, mostrou um papel. Pelo amor de Deus, não se faça isso. Não pega bem. e o único momento na Bíblia que a gente vê Jesus pegando o chicote não foi para bater em criança, foi para bater nos comerciantes que estavam fazendo da casa de Deus um lugar de comércio, de venda e não de oração, de entrega, de graça recebesse, de graça dai, né? Nossa. Então, é muito interessante se a gente olhar, olha para Jesus, né? Tá com dúvida? Olha para Jesus e vê se você encontra alguma, né, similaridade para o pessoal que realmente tem Jesus como algo a ser seguido, né? E não consegue enxergar que a disciplina positiva tem a ver com isso, né? Minha Faça querida, a a gente vai própria ter que continuar essa análise. conversa outros momentos, outra hora. Eu vou precisar sair, infelizmente. Eu tenho outra live agora, você acredita? Oh, meu Deus, vamos nós. Ó, E, fica o ó, convite, nós falamos que a base da disciplina positiva é a conexão e a gente vai ter um desafio de 5 dias de conexão. Então, fica o boa. convite, examinatel.com.br, só colocar lá os dados, online, gratuito, esse mês. Então, fica o convite para quem quer mais conexão. Como é que consegue essa tal dessa conexão, né? Bora lá. A gente falou da culpa também, da responsabilidade, né? Eu falo que a culpa é um negócio que está pesando atrás. A gente fica assim, ó. Se a gente pegar para frente, a gente vê que é uma mola. Responsabilidade, a gente pega essa mola e toma novas decisões e a coisa fica muito melhor, né? Então, vamos junto. Desafio 5 dias da conexão. Online, gratuito.
Espero Eu vou vocês. fazer também o seminário do Educação Parental agora também, gratuito, online, mesma coisa, 5 dias também. Aproveitem, pessoal, porque esses nossos cursos, modéstia à parte, eles são baseados em muito estudo, em muita preparação, em muita reflexão, sabe? E prática, né, Isa? Porque a gente vai praticando. Você no seu filho Petros, eu na minha filha Gabi, nos meus 5 enteados, já sou vodrasta, né? Vamos lembrar disso. Maravilhosa. Então é o seguinte, continue nos acompanhando. O meu Instagram, para quem não sabe, é Disciplina Positiva Brasil. Já falei do meu site, né, o betprodrigues.com.br. As inscrições para o curso de Educação Parental estão abertas. Aproveitem e nos vemos. Vamos nos falando, porque em breve a gente está juntas outra vez, né, Isa? Beth, gratidão sem limites. Eu Um que beijo agradeço, minha no querida. seu coração, um beijo para essas pessoas lindas que acompanharam. Acabei de Sempre tomar uma uma delícia. decisão. Eu vou falar mais sobre isso na segunda-feira, sabia? Na minha live semanal, às 5 horas, resolvi. Segunda-feira agora, BBB, próximo BBB. Vamos falar mais sobre o que é, o que não é disciplina positiva. Vamos falar sobre mitos e verdades. Chega, não aguento mais ficar ouvindo gente falando que é e não é, sabe? Então, vamos nessa. Maravilhosa. Me manda sugestões. Continua. Obrigada, querida. Ó, Fica bem. Até já. continua, hein? Essa live continua, né? Ah, é? Bom, eu vou agora falar, sabe o quê? Os maiores desafios da criação de filhos. Tem alguma opinião? Me manda. Quero saber. Boa. Na sua opinião, Isa, qual é o maior desafio? Os pais e mães que te procuram, eles reclamam do quê? Eu vou falar do meu. Fala. Eu vou falar do meu maior Fala. desafio. O meu maior desafio é inverter a pergunta. Ah, o que eu tenho que ensinar para o meu filho? Não. O que essa criança veio para ensinar para mim? Boa. Colocar no lugar de aprendiz, de saber Boa. por que Deus mandou essa criança com esse temperamento, desse jeito, fazendo essas coisas. O que ele veio me ensinar? Esse, para mim, é o maior desafio. Boa. Obrigada, querida. Até. Beijo, querida. Beijo, gente. Valeu. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo apoio e carinho.